Fala galera, hoje a gente vai estar analisando aí essa super quarta-feira aí com muitos jogos, tá galera? Eu já vou adiantando para vocês, esse vídeo tá imperdível. Inclusive no meio desses palpites que eu separei aqui para vocês, vai ter um jogo em questão aí que vai surpreender vocês aí a análise que eu fiz, tá galera? Então confere esse vídeo que tá imperdível e lembrando aqui que a gente vai estar trabalhando nesse canal novo que é o BetGreen Oficial. Então já dá aquela moral aí se inscrevendo no canal, tá? Deixando o seu like no vídeo e quem puder também compartilha aí com seus amigos que acham que o BetGreen acabou. Não acabou, a gente só tá recomeçando, tá galera? Nessa rodada de quarta-feira a gente vai ter 13 jogos para analisar, no total vão ser 26 palpites, né? Sempre lembrando que cada jogo que eu analiso eu deixo 2 palpites, então 26 palpites nessa rodada. Final do vídeo vai ter bilhete pronto, vai ter bilhete surpresa, tá? Confere até o final aí que tá interessante. E obviamente que a gente vai ter o nosso super bingo da quarta-feira, tá show, galera? Então já vai dando aquela moral aí, se inscrevendo no canal, deixando seu like e vamos para nossa vinheta. Então, galera, vamos começar aqui analisando nossos jogos dessa quarta-feira. Antes de mais nada aqui apresentar para vocês, né, que é o canal BetGreen Oficial, nosso canal que está começando do zero, apenas 6 vídeos, né? A gente está atualmente com 531 inscritos. Vamos tentar pegar 1000 inscritos até o final desse mês, galera. Hoje é dia 21, né? Então vamos tentar pegar aí pelo menos 1000 inscritos até o final desse mês e conto com a ajuda de vocês para bater essa meta, tá? Vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos que a gente vai ter nessa super quarta-feira. A gente vai ter Copa da Noruega, Campeonato Francês, Copa da Turquia, Copa da Alemanha, Campeonato Inglês Premier League, Campeonato Espanhol, Taça de Portugal, Copa do Brasil e MLS, né, o campeonato lá dos Estados Unidos, primeira divisão. Primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui, eu vou tentar ser o mais breve possível, tá galera? A gente vai ter o nosso querido Bodo Glimt contra o Kafun Oslo, esse jogo válido pela semifinal da Copa da Noruega. Esse jogo acontece 1h da tarde, o Bodo Glimt vai estar jogando em casa e é favorito demais, né? Uma equipe muito forte. No confronto direto aí teve 4 jogos, o Bodo Glimt venceu 2, empatou 2, né? Nos jogos mais recentes tem levado a melhor e acredito que se tratando de Copa aqui tá muito bom para gols e também para uma vitória tranquila do Bodo Glimt, né? Então, primeira opção aqui, casa menos um handicap asiático, né? Para o Bodo Glimt ganhar por 2 gols de diferença ou mais. E segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Bodo Glimt. Próximo jogo que a gente vai analisar, campeonato francês, primeira divisão, né, a Ligue 1. Vamos ter aqui a rodada 26 e vamos ter o nosso querido PSG jogando em casa contra o Nantes. 2h da tarde que acontece esse jogo. Na classificação até o momento, PSG líder com 63 pontos, porém vacilou na última rodada, acabou perdendo em casa no Clássico pro Lyon, mas é aquilo, ainda continua na liderança e com um jogo a menos do que o vice-líder, que é o Lens, que tem 62 pontos, né? Mas é aquilo, tem que vencer esse jogo aí para não se complicar. Já do outro lado a gente tem o Nantes, que é o penúltimo colocado aí com apenas 20 pontos, dificilmente vai sair da zona do rebaixamento, tá? É uma equipe que bem provável disputar a segunda divisão na próxima temporada. Confronto direto aqui entre PSG e Nantes, a gente vai dar uma olhada aqui, são 3 vitórias do PSG e 2 empates nos últimos 5 jogos. Detalhe, não costuma bater muitos gols nesse confronto direto, tá galera? Então é uma opção interessante o mercado under de gols. A odd aqui pro PSG vencer 1,18, 1,19 e aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica casa vence no primeiro tempo, tá? O PSG para vencer o primeiro tempo e segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o PSG. Agora, próximo jogo, Copa da Turquia. A gente vai ter aqui o nosso querido Galatasaray contra o Gençlerbirliği. A gente vai ter esse jogo que acontece 2h30 da tarde. É jogo válido pelas quartas de final. E a gente vai ver aqui, né? O time do Galatasaray no confronto direto venceu 5 jogos, né? Então, favoritismo total aí pro Galatasaray vencer esse jogo. É uma equipe muito forte. Se a gente for dar uma olhada na odd aqui, tá pagando 1,23. E aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, galera. A dica, casa menos um handicap asiático, né? O Galatasaray para vencer por 2 gols de diferença ou mais, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa.
Agora vamos aqui para a Copa da Alemanha. A gente vai ter aqui a grande semifinal entre Bayern Leverkusen contra o Bayern de Munique. Esse jogo que acontece 3h45 da tarde, o jogo vai ser na casa do Leverkusen, e a gente vai ver aqui no confronto direto, né? São 3 vitórias do Bayern de Munique e 2 empates nos últimos 5 jogos. E cá entre nós, né? Pelo time que tem aí, o Bayern de Munique, na minha opinião, é um dos melhores do mundo, se não for o melhor do mundo atualmente. A gente vai ver a odd aqui do Leverkusen para vencer, uma odd 5, 5,10, dependendo da banca, e uma odd de 1,55 para o Bayern de Munique vencer. Aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica fora vence, Bayern de Munique para vencer, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora, 3-2 para o Bayern de Munique. Agora vamos aqui para o Campeonato Inglês Premier League, jogo bem importante. Vamos ter o Burnley jogando em casa contra o Manchester City. 4 horas da tarde esse jogo válido pela rodada 34. Jogo muito importante porque o Manchester City conseguiu vencer o confronto direto aí contra o seu rival Arsenal e nessa rodada mesmo já pode pegar a liderança. Isso porque se vencer o jogo vai a 70 pontos e dependendo aqui do resultado, vencer por 2 gols de diferença ou mais, ele passa no saldo de gol e pega a liderança, né? Então, infelizmente, o Arsenal parece que vai pipocar mais uma vez. Qual a opinião de vocês? Acredito que o Arsenal ainda tem chance de ser campeão ou vai pipocar e o Manchester City vai acabar beliscando esse título? Agora, do outro lado aqui, a gente tem um Burnley, que é o time da casa que está na zona do rebaixamento, completamente rebaixado, tá, galera? Se perder esse jogo aqui, já está matematicamente rebaixado, especialmente se o West Ham somar pelo menos um pontinho nessa rodada, né? Então, jogo muito favorável para o Manchester City. No confronto direto, são 5 vitórias do Manchester City nos últimos 5 jogos aí contra o Burnley. A odd para o Manchester City vencer, 1,15, uma odd baixa, mas acredito que tem chance de vencer até no primeiro tempo. Por segurança, a gente vai pegar aqui o mais de 2,5 gols na partida como primeira opção e uma segunda opção aqui, fora vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 para o Manchester City. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol La Liga. Vamos ter o Barcelona, líder do campeonato, contra o Celta de Vigo. 4h30 da tarde esse jogo, válido pela rodada 33. Lembrando que o Barcelona foi eliminado, né, da Libertadores, da Liga dos Campeões, e agora pode focar 100% aí no Campeonato Espanhol, onde já tem uma vantagem bem considerável, né, galera? Se por acaso vencer esse jogo e o Real Madrid vacilar contra o Alavés, o título fica apenas por 1 ponto. Então, um jogo muito importante aí pro Barcelona vencer e conseguir aí ficar a um dedinho assim do título, tá? Celta de Vigo, por sua vez, que é o visitante aqui, tá 44 pontos, tá tentando beliscar uma vaguinha aqui na Conference League, ou até mesmo Liga Europa, né? Ainda tem chance matematicamente de conquistar qualquer uma dessas 2 vagas, mas acredito que nesse confronto e pela importância do jogo, o Barcelona é favorito demais. Confronto direto, são 4 vitórias do Barcelona e 1 empate nos últimos 5 jogos entre essas 2 equipes. A odd para o Barcelona vencer, 1,26. Aqui a gente pode até pegar essa odd para fazer bilhete, mas agora para a entrada simples, a gente pega aqui casa menos 1 handicap asiático, tá? Para o Barcelona vencer por 2 gols de diferença ou mais, e a segunda opção a gente pega aqui casa vence no primeiro tempo. O Barcelona para vencer no primeiro tempo é uma segunda opção também bem interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Barcelona. Agora vamos aqui para a Taça de Portugal. A gente vai ter aqui a grande semifinal entre Porto e Sporting. Jogo de volta, tá? Esse jogo que acontece 4h45 da tarde. No primeiro jogo o Sporting venceu em casa por 1-0 e agora tem um empate a seu favor, né? Só que o Porto, jogando no Estádio do Dragão, vai com tudo em busca dessa vitória e dessa classificação para a grande final. A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Porto, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Sporting, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto, equilíbrio total, né? 2 vitórias do Sporting, 1 vitória do Porto e 2 empates. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence com empate anula, tá? O Porto para vencer com empate anula, para dar aquela garantia extra. E a segunda opção aqui a gente pega menos de 3,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Porto. Acredito que o Porto vai se classificar, tá? 2-0 casa.
Agora vamos aqui para os jogos da noite, Copa do Brasil. Eu separei quase todos os jogos, tá, galera? Eu acho que eu deixei só dois aí para fora aí que não tinha como analisar muito bem, não. Mas vamos começar falando do nosso primeiro jogo aqui, que é Bahia jogando em casa contra o Remo. Lembrando que é jogo de ida, tá? Primeiro jogo, Bahia vai estar jogando em casa e vai tentar buscar um bom resultado aí para não ter que passar sufoco jogando lá na casa do Remo. Esse jogo que acontece 7 horas da noite, é jogo válido pelo 16º, que é aquela fase bem inicial, né? E a gente vai ver aqui, né? O Bahia, nos seus últimos 5 jogos, apenas 2 vitórias e 3 derrotas. Só que do outro lado a gente tem o Remo, né? O Remo com apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Não tá nada bem no Campeonato Brasileiro, né? Mas a gente sabe que Copa do Brasil é outra história. Confronto direto aqui são 3 vitórias do Bahia e 2 vitórias do Remo. E a gente vai ver aqui a odd pro Bahia vencer, 1,42. Na minha opinião, tem valor, tá? Primeiro jogo aí, Bahia jogando Fonte Nova, jogando em casa, vai vencer. E a gente vai com a primeira opção com a dica Casa Vence, Bahia para vencer. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Bahia. Agora vamos aqui para mais um jogo da Copa do Brasil. A gente vai ter o Goiás jogando em casa contra o Cruzeiro. 7 horas da noite esse jogo. O primeiro jogo vai ser lá na Serrinha. O jogo vai ser na casa do Goiás. E a gente vai ver, né? Os últimos 5 jogos do Goiás: 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E o time do Cruzeiro, 3 vitórias e 2 derrotas nos seus últimos 5 jogos. O Cruzeiro começou a reagir, graças a Deus, né? Porque o time com o elenco que tem aí não pode passar vexame, né? No Brasileirão, por exemplo, tá numa situação bem complicada, mas conseguiu vitória importante contra o Grêmio aí, onde deu uma respirada. Confronto direto aqui, 2 vitórias do Goiás, 1 vitória do Cruzeiro e 2 empates, tá, galera? Então, assim, tem um equilíbrio grande aí nesse confronto aí, mas pelo momento e pela equipe que tem, o Cruzeiro se torna favorito, mesmo fora de casa. A princípio, a gente vai pegar aqui o mais de um gol e meio como primeira opção, tá? E a segunda opção, fora ou empate. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar 2-1 fora, talvez um empate com gols. Agora, outro jogo aqui da Copa do Brasil, a gente vai ter aqui o time do Santos jogando em casa contra o Coritiba, 7h30 da noite esse jogo, né? O primeiro jogo vai ser na Vila Belmiro, e a gente vai ver, né? O Santos aí, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, não tá vivendo um momento legal, né? O Santos, que recentemente perdeu, né, no Brasileirão em casa pro time do Fluminense. E o Coritiba, por sua vez, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, querendo ou não, tá numa situação até melhor do que o Santos, né? Conseguiu uma vitória muito importante, uma vitória maiúscula contra o Atlético Mineiro, vencendo por 2-0. E antes disso, conseguiu um empate aí contra Botafogo e contra Fluminense e contra o Vasco, né? Então, assim, empatou com confronto direto aqui, são 4 vitórias do Santos e 1 empate, né? A gente sabe que o Santos não tá vivendo um bom momento, mas tem Neymar, que se jogar o que sabe, pode resolver a partida, mas tem que respeitar o Coritiba, que tá com a equipe certinha, tá? Primeira opção aqui, mais de um gol e meio na partida, e segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Santos, talvez o empate com gols. Agora vamos pular aqui para o Campeonato dos Estados Unidos da MLS. Vamos ter aqui o Columbus Crew contra o Los Angeles Galaxy. 8h30 da noite esse jogo. Jogo também aí que é interessante para gols, né? A gente vai ver aqui o Los Angeles Galaxy em 11º lugar na sua conferência aí, com 9 pontos, né? É uma equipe que tem um ataque efetivo, porém uma defesa muito vazada. E do outro lado aqui na outra conferência tem o Columbus Crew, que não está vivendo um momento legal. 1 vitória, 3 empates, 4 derrotas, somando 6 pontos, né? Também com 10 gols marcados e 12 gols sofridos. Tudo indica que esse jogo aqui vai ser ótimo para gols, tá? Confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada e tem um equilíbrio total, né? 3 vitórias do Columbus Crew e 2 vitórias do Los Angeles Galaxy. A maioria das vezes sempre costuma bater muitos gols, inclusive no primeiro tempo. Primeira opção aqui, galera, mais de meio gol no primeiro tempo, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-2, tá? Um empate de 2-2 nesse jogo. Agora vamos voltar aqui para a Copa do Brasil. A gente vai ter aqui Flamengo jogando em casa contra o Vitória. Confronto aí de rubro-negro, né? Nessa rodada, nessa 16avos de final aí. 9h30 da noite esse jogo. O primeiro jogo o Flamengo vai estar jogando em casa. Flamengo que vive um ótimo momento, são 5 vitórias seguidas, né? E o time do Vitória aí que está vivendo um bom momento também. 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. Confronto direto aqui, Flamengo venceu 4 vezes e teve um empate no confronto direto aí, né? Contra o Vitória. E a gente vai ver a odd pro Flamengo vencer
vencer, 1,24. É uma oddzinha interessante para complementar bilhete, tá? Mas aqui a gente pode estar pegando casa menos um handicap asiático como primeira opção, né? O Flamengo para vencer por 2 gols de diferença ou mais. E a segunda opção aqui, galera, a gente pega Flamengo para vencer no primeiro tempo, tá? Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Flamengo. Agora, nosso último jogo aqui da lista, também da Copa do Brasil, a gente vai ter o Red Bull Bragantino e Mirassol, né? Duas equipes paulistas aí que se conhecem bem. 9h30 da noite esse jogo, né? O primeiro jogo vai ser lá em Bragança, né? Na casa do Bragantino. E a gente vai ver, né? Os últimos 5 jogos do Bragantino, 3 vitórias e 2 derrotas. E os últimos 5 jogos do Mirassol, 2 vitórias e 3 derrotas. Confronto direto, o Bragantino venceu 3 vezes e teve 2 empates nesse confronto direto, né? Não costuma bater muitos gols no confronto direto, tá? Já deixo claro para vocês. Tá pagando a odd aqui de 2 pro Bragantino vencer e uma odd de 4,20 pro Mirassol vencer. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica menos de 3 gols e meio na partida e a segunda opção, casa vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 Bragantino. Enfim, galera, vamos finalizando aqui os palpites para essa rodada de quarta-feira, nessa super quarta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês aí os bilhetes, né, que eu prometi no começo do vídeo. E o nosso bilhete da rodada, por exemplo, ficou desse jeito, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada dessa super quarta-feira, a gente pegou 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Bayern Leverkusen contra o Bayern de Munique, jogo válido aí pela Copa da Alemanha. A gente pegou aqui o mais de meio gol no primeiro tempo, tá? Primeiro tempo aí para sair pelo menos um golzinho, bem provável de acontecer. Aí o segundo jogo aqui, Campeonato Espanhol, Barcelona e Celta de Vigo. A gente pegou aqui mais de 2 gols e meio na partida. E o terceiro jogo, Copa do Brasil, Flamengo e Vitória. A gente pegou vitória do Flamengo. No final a gente teve uma oddzinha aqui de 1,96, uma oddzinha bem interessante, e acredito que esse bilhete da rodada tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete extra, e ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete extra, a gente pegou 3 jogos também. Primeiro jogo aqui, campeonato inglês, jogo entre Burnley e Manchester City. A gente colocou aqui o Manchester City para marcar 2 gols, independente do resultado final. Aí o segundo jogo, Barcelona e Celta de Vigo. Barcelona mais de 1 gol e meio, para marcar 2 gols na partida ou mais. E o terceiro jogo, Bahia e Remo, a gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. No final, galera, nosso bilhete extra teve uma odd de 1,84. E acredito que esse bilhete aqui tem 85% de chance de bater. Então, um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quarta-feira. Agora eu vou estar deixando para vocês o nosso Super Bingo. E ele ficou desse jeito, ó. No nosso Super Bingo, a gente pegou 6 jogos. Primeiro jogo aqui, campeonato francês, jogo entre Paris Saint-Germain e Nantes. A gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Segundo jogo, Copa da Turquia, Galatasaray contra o Jeklenbirlic. A gente pegou aqui Galatasaray para vencer o primeiro tempo. Terceiro jogo, campeonato inglês, Burnley contra o Manchester City. A gente pegou o Manchester City para vencer o primeiro tempo. Aí o quarto jogo aqui, Copa do Brasil, Bahia e Remo, vitória do Bahia. Aí o quinto jogo, Santos e Coritiba, mais de 1 gol e meio na partida. E o nosso último jogo, Flamengo e Vitória, mais de 1 gol e meio na partida também. No final, o nosso bingo teve uma odd de 6,61, 7, né? 7,61, uma oddzinha muito boa, uma odd alta aí pra gente tentar acertar e alavancar a nossa banca. Sempre lembrando a todos vocês aí que os bilhetes e o bingo que eu deixo aqui para vocês é apenas um modelo que eu crio através dos palpites que eu deixei anteriormente aí nesse vídeo, né? Mas você pode estar criando seu próprio bilhete, seu próprio bingo. Sempre recomendo bilhete pronto aí, utilizar 2 ou 3 jogos, e bingo, utilizar 5, 6 jogos ou até mais, mas sempre colocar aquela moedinha, aquele famoso troco do pão, tá? Valor baixo no bingo, para não estar prejudicando a banca de vocês. Vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Se gostou, deixa o like no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu, valeu! Fui!